E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Dando continuidade à resolução, agora a gente vai para a questão 156, caderno azul. Vamos lá. Uma mola é solta da posição estendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P em centímetros da massa M em função do tempo T em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Ou seja, P, a questão está nos dando aqui, né? P em função de T. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de T igual a mais ou menos A cosseno de WT ou P de T igual a mais ou menos A seno de WT, em que A maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e W é a frequência, que se relaciona com o período pela fórmula W igual a 2π sobre T. Eu estou chamando de W, pessoal, mas é porque eu sei que é um nome grego, mas eu esqueci o nome, estou chamando de W mesmo, tá? Considera a ausência de quaisquer forças dissipativas. A gente tem aqui a mola, o sistema e o gráfico, tá? Lembrando que o gráfico está relacionando justamente o P, né, que é a posição, com o T, que é o tempo. Mas assim, o que é que o comando quer? O que é que a questão espera da gente? Que é a expressão algébrica que representa justamente o P ao longo do tempo, ok? Então vamos lá, pessoal. A melhor maneira de você resolver um problema como esse, né, que você tem um gráfico e quer achar a expressão algébrica, uma das melhores maneiras é você testar os pontos do gráfico. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, ó, que eu estou fazendo um ponto, eu estou pegando esse, mas podia ser qualquer outro que eu conheça, o x e o y, tá? X entre aspas, porque o x aqui na verdade é tempo t, é π sobre 2, e o y, que na verdade é p, vale 3. Então eu sei que tem um ponto aqui, que quando eu substituir o x, que é o tempo, por π sobre 2, vai ter que dar o y, que é a posição, que vale 3. Beleza? No caso aqui eu estarei substituindo o tempo por π sobre 2, para que a posição dê 3. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente precisa lembrar de algumas coisas básicas da trigonometria, tá, pessoal? A gente tem a circunferência trigonométrica. O eixo y a gente chama de eixo dos senos. E o eixo x a gente chama de eixo dos cossenos. E aqui a gente tem os ângulos, né? O ângulo de 0, aí eu tenho um ângulo de π sobre 2, que é a mesma coisa de 90 graus. Tem um ângulo de π, que são 180 graus. E tem um ângulo de 2π sobre 3. Deixa eu ver se é isso, eu nunca sei decorar se é 2π sobre 3 ou 3π sobre 2. π são 180. 180 por 3 vai dar 60 vezes 2, 120. Então eu errei, é 3π sobre 2. Porque agora 180 por 2, 90. 90 vezes 3, 270. E aqui eu tenho um ângulo de 2π, que é a volta completa. Aí vamos lá. Existem alguns motivos, tá? Não dá muito para a gente discutir agora o porquê, mas se você não souber disso, posta nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso explicando. Mas eu já vou colocar aqui, tá, pessoal? O seno de π sobre 2, a gente vai ver aqui que vale 1. Porque tem a ver com o raio dessa circunferência C1, tá? O seno de π, ele vale 0. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado, tá? Eu nem posso puxar muito, né? Porque senão sai das alternativas. Vou fazer aqui mesmo. O cosseno de π sobre 2 vai valer 0. E o cosseno de π vai valer menos 1. Tem a ver novamente com o raio da circunferência C1. Como o π está lá à esquerda, fica negativo, menos 1, tá? Então, esses valores aqui é importante a gente conhecer se a gente quiser pegar aquele ponto que eu coloquei de vermelho lá, que é o ponto onde o x, né, que é o tempo, é π sobre 2. Por quê? Porque em todas as alternativas está fazendo 2 vezes esse tempo. Então vai acabar cortando. Vamos entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, você pega a letra A. Se você substituir aqui na letra A, o que é que vai acontecer? Se eu substituir o tempo por π sobre 2, que é o valor que eu peguei no ponto lá no gráfico. Então eu vou ter aqui, ó, menos 3 vezes o cosseno de 2 vezes esse tempo. E o tempo é π sobre 2. Olha o que é que vai acontecer aqui, pessoal. Tem 2 em cima e 2 embaixo. Vai cortar. Então essa expressão aqui vai ficar só menos 3 vezes o cosseno de quem? De π. Aí por isso que eu coloquei lá, para a gente saber quanto vale o cosseno de π. A gente já sabe que o cosseno de π vale menos 1. Então aqui eu vou ter menos 3 vezes menos 1. Menos com menos é mais. E esse resultado vai dar 3. Esse era o resultado que eu esperava que desse? Sim.
Eu esperava que quando fosse π sobre 2, o resultado desse 3. Eu já posso marcar a letra A? Ainda não, porque pode ser que dê certo também em outra alternativa, concorda? Então ainda não dá para marcar não. Vamos para a letra B. Aí se der certo em outra, aí eu pego outro ponto. Mas vamos testar agora a letra B. Na letra B eu tenho menos 3 vezes o seno de 2 vezes o tempo. E o tempo é π sobre 2. Assim como na anterior, sempre vai cortar, né, pessoal? 2 de cima com 2 de baixo. Porque perceba que em todas as alternativas é 2 vezes o tempo. E como o tempo é π sobre 2, vai sempre cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, vai sobrar sempre só o π. Tá? A gente já pode até adiantar nas próximas alternativas. Então aqui o que é que vai acontecer? Vai ficar menos 3 vezes o seno de π. Só que a gente já viu lá em cima quanto vale o seno de π. O seno de π vale 0. Então aqui eu vou ter menos 3 vezes 0, que vai dar um número 0. Esse é o número que eu esperava que desse? Não. Então aqui é um x, quer dizer que a letra B já está errada, já estou riscando a letra B. Agora a gente vai para a letra C. Na letra C eu vou ter 3 vezes o cosseno. Aí, pessoal, a gente já sabe o que vai acontecer. Quando eu multiplicar o 2 por π sobre 2, a gente já sabe que só vai sobrar o π no final, concorda? E a gente já sabe o valor do cosseno de π. Quanto é que vale o cosseno de π? A gente já sabe que o cosseno de π vale menos 1. Então, quando eu fizer agora 3 vezes menos 1, esse resultado vai dar menos 3. É o valor esperado para a posição? Não, porque eu preciso que seja 3, que é o que deu na letra A. Então, a letra C já está errada. Agora, vamos para o seno. Letra D. Eu vou ter menos 6 vezes o cosseno, e a gente já sabe que vai dar π. Porque quando eu multiplicar o 2 por π sobre 2, vai cortar, fica só o π. Só que eu já sei que o cosseno de π... Ah, desculpa, aqui eu coloquei cosseno, mas é seno, né, pessoal? Ah, não, é cosseno mesmo. Então, não, desculpa. Eu agora me atrapalhei, tá? Eu pensei que era assim, seno é lá na letra E, né? Eu confundi as alternativas. Então, menos 6 vezes o cosseno de π, não vai mudar, tá? O cosseno de π a gente já sabe que é menos 1. E aí, quando eu fizer menos 6 vezes menos 1, menos com menos é mais, e aqui vai ficar 6, tá? Que também não é o valor esperado para a gente. Então, já risco a letra D. E agora eu vou para a letra E. Então, na letra E, a gente tem menos 6, ou melhor, é 6, agora positivo, vezes o seno, aí eu já sei que vai ficar seno de π. E a gente já sabe quanto vale o seno de π. O seno de π vale 0. Então, aqui eu vou fazer 6 vezes 0. O resultado vai dar 0, que não é o valor que eu espero. Então, aqui a resposta correta só sobrou ser realmente a letra A. O que é que eu teria que fazer se não fosse a letra A, pessoal? Se tivesse dado certo em outra, eu teria que pegar outro ponto. Poderia pegar o 0, poderia pegar o π, o próprio π, tá? E aí eu teria que testar com mais valores, tá? Essa questão, ela não é uma questão difícil, se você conhece essas relações, quanto é o seno de π sobre 2, quanto é o seno de π, tá? Tem como saber disso, tanto matematicamente, quanto de uma maneira que tem aí para decorar. E se vocês não conhecerem, pode postar nos comentários que eu faço um vídeo. Aqui eu quero só salientar uma coisa nessa questão. Hoje em dia, eu digo hoje em dia, mas já tem alguns anos, o Enem, ele costuma colocar em algumas questões dados a mais. Então, tem dados que você não precisa conhecer. Essas fórmulas que foram dadas aqui, ó, que eu estou grifando de verde, nada disso aqui você precisa conhecer para poder resolver essa questão. Então, isso é uma coisa comum. É você saber selecionar os dados que são importantes. Não quer dizer que se porque o dado está ali no seu enunciado, você vai precisar usá-lo para resolver a questão, tá? Então, fica essa observação aí. Pessoal, qualquer dúvida, posta nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!